O cenário é o fim do Êxodo. O povo já saiu do Egito, já atravessou provações, já recebeu a lei, já aprendeu, muitas vezes pela dor, o que significa depender de Deus. Agora, acampado diante do Jordão, Israel se encontra às portas de Canaã, a terra que os patriarcas receberam como promessa. E o personagem central que assume essa missão é Josué, conhecido até aqui como servo de Moisés, alguém que viu a história de perto, caminhou ao lado do líder e aprendeu no deserto a obedecer e a esperar. Este livro vai mostrar como essa liderança se estabelece, como o povo se move e como a promessa se transforma em território. Não de forma mágica, mas através de decisões, conflitos e alianças. O livro abre com uma notícia curta e pesada. Moisés morreu. E por um instante tudo parece parar. A geração que atravessou o mar, que ouviu a lei, que caminhou décadas sob o sol do deserto, agora encara a margem do Jordão sem o homem que os conduziu até aqui. Do outro lado, Canaã. Deste lado, silêncio e espera. É nesse espaço entre o luto e o próximo passo que a história chama um novo nome. No capítulo 1, a cena se concentra em Josué. Ele não aparece em triunfo. Ele aparece carregando o peso de continuar. E então, a voz do Senhor entra na cena com firmeza. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão. O texto não permite que Josué permaneça olhando para trás. A história empurra para frente. O comando é para atravessar, e é para atravessar com todo o povo. A fala de Deus também aponta para a terra, como quem desenha um mapa diante de Josué. Toda a terra que eu dei a Moisés, eu te dou a ti. E como se o capítulo estivesse colocando chão debaixo dos pés do novo líder, o Senhor reafirma a promessa com frases que soam como estacas fincadas no deserto. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Não é apenas um sonho. É algo que será tomado passo a passo. Mas antes de Josué dizer qualquer coisa ao povo, Deus diz a Josué o que ele precisará carregar por dentro. A frase volta, insistente, como marca do capítulo. Sê forte e corajoso. De novo e de novo. A coragem aqui não é bravura para impressionar. É coragem para obedecer. Porque a missão não é só entrar na terra. A missão é conduzir o povo em aliança. O Senhor, então, promete algo que o texto faz questão de repetir. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E vem a segurança que todo líder teme não ter. Não te deixarei, nem te desampararei. O capítulo não deixa a esperança ser abstrata. Ela vem na forma de presença. E logo em seguida volta o chamado. Esforça-te e tem bom ânimo. Em meio a esse encorajamento, aparece o eixo que sustenta todo o caminho de Josué. A palavra. Deus não manda Josué confiar no próprio instinto, nem apenas na força do povo. Ele diz que há uma referência que não pode sair do centro. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. O texto aperta esse ponto com uma frase que ecoa como disciplina de vida. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E então vem uma orientação que parece simples, mas que no capítulo soa como chave para atravessar o que virá. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, e a promessa a acompanha. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui, o capítulo não está dizendo que Josué venceria por repetir palavras, mas que a liderança de Israel precisava permanecer alinhada com a aliança recebida no deserto. A conquista seria vivida no chão de Canaã, mas a direção deveria continuar vindo da palavra. Depois disso, a história sai da fala divina e entra no acampamento. Josué não discursa para si mesmo, ele age.
Ele fala aos oficiais do povo, e a ordem corre como se fosse uma onda atravessando as tendas. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo. E a instrução é prática, concreta, de viagem e de urgência. Preparai-vos provisão, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão. O texto é direto, existe prazo, existe movimento, existe travessia. Mas o capítulo 1 não deixa a preparação ser só logística. Josué se volta para as tribos que já tinham recebido herança do outro lado do Jordão. Ele chama à memória o que Moisés havia ordenado. É como se ele colocasse diante delas um espelho. Vocês já descansam aqui, mas seus irmãos ainda não. E Josué fala com clareza. Vossos homens valentes passarão armados adiante de vossos irmãos e os ajudareis. Até quando? Até que o Senhor dê descanso também aos outros, e todos tenham herança. A resposta dessas tribos vem como um voto na frente de todo mundo. Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. E para que não restasse dúvida sobre autoridade e continuidade, eles dizem: como em tudo obedecemos a Moisés, assim te obedeceremos a ti. Só que a frase seguinte mostra que eles entendem o que realmente sustenta a liderança. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Não é um elogio humano, é um reconhecimento de que a história só avança se a presença de Deus estiver no centro. Então, como se o capítulo fechasse com a mesma batida que abriu, o povo devolve a Josué as próprias palavras que Deus lhe disse. Eles o cercam com a frase que atravessa o capítulo inteiro: esforça-te e tem bom ânimo. O capítulo 1 termina assim, com o acampamento pronto, a liderança firmada e a travessia diante dos olhos. Nada ainda foi conquistado, mas a ordem já foi dada. E a história, finalmente, volta a andar. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo de coração. Esse vídeo que você está assistindo teve horas de dedicação, de estudo e de oração para trazer a palavra de Deus com a clareza que você merece. E a melhor forma de você apoiar esse trabalho é com um simples comentário. Leva só alguns segundos. Quando você comenta, você me diz que todo esse esforço valeu a pena. E mais importante, você faz essa mensagem ser espalhada para mais pessoas. Então, se a palavra de Deus tem valor para você, comente agora mesmo. A palavra de Deus é maravilhosa e fiel. Obrigado pelo seu apoio. Vamos seguir em frente. Voltando para o livro. No capítulo 2, antes que o exército apareça, a narrativa se move em silêncio, como se a câmera fosse à frente, por caminhos estreitos, para enxergar Jericó por dentro. Josué, ainda no acampamento, faz um gesto discreto e envia 2 homens. O texto diz que ele os mandou secretamente para espiar a terra, e a primeira ordem já aponta o alvo. Ide, observai a terra e Jericó. Eles partem e, pouco a pouco, o cenário muda. Jericó é uma cidade murada, vigiada, acostumada a se proteger. E é justamente ali, em vez de um palácio ou de uma casa de autoridade, que os espias entram na casa de uma mulher chamada Raabe. A narrativa não para explicar quem ela é em detalhes. Ela apenas a apresenta pelo nome e pela casa onde mora. E isso, por si só, já pinta uma cena. Uma casa onde homens estranhos podem passar despercebidos por um instante, mas não por muito tempo, porque Jericó é um lugar de olhos atentos. Logo chega ao rei uma informação direta. Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. A cidade já está em alerta. O perigo não é futuro, é imediato. O rei manda recado a Raabe com ordem clara: tira fora os homens que vieram a ti. Ele quer os espias entregues. A história então acelera. Raabe precisa decidir em segundos. E o texto mostra que ela age com frieza e coragem. Ela pega os 2 homens
e os esconde. Depois, quando os mensageiros do rei chegam, ela responde com uma meia-verdade que protege o que ela escolheu fazer. Vieram homens a mim, porém eu não soube de onde eram. E ela empurra a perseguição para longe, usando o próprio ritmo dos portões da cidade. Sendo já escuro, ao fechar-se a porta, aqueles homens saíram. Ela aponta uma direção, como quem diz, corram atrás deles agora, ainda dá tempo. Os homens do rei saem na perseguição, e o texto registra o detalhe que fecha a armadilha. Os portões se fecham. Jericó tranca a cidade. O público sente a tensão no ar. 2 estrangeiros estão lá dentro, escondidos, com guardas do lado de fora e muralhas ao redor. Raabe sobe ao lugar onde os escondeu, no eirado, debaixo de talos de linho. E é ali, no ponto mais alto da casa, que acontece uma das falas mais decisivas do livro. Raabe olha para aqueles homens e começa a dizer o que ela sabe. E ela sabe muito. Ela diz: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Não é talvez, não é quem sabe, é certeza. E ela continua: o terror caiu sobre nós, e todos os moradores da terra desfaleceram diante de vós. Jericó por dentro já está tremendo. Raabe fala de rumores que se transformaram em medo coletivo. E então ela menciona histórias que atravessaram desertos e anos. Ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og. Ela não está improvisando. Ela está conectando eventos. Ela está lendo a história como quem entende o sentido dela. E Raabe descreve o efeito disso na cidade com palavras que parecem cena. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo. Jericó pode ter muralhas, mas perdeu o fôlego. Então ela diz uma frase que o espectador reconhece como uma confissão de fé, vinda de dentro de uma cidade inimiga. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela fala do Deus de Israel como soberano, não como um Deus local de tribo. E ali, no eirado, no escuro de uma casa comum, a história mostra uma verdade que ninguém esperaria ver primeiro em Jericó. Existe fé do lado de dentro das muralhas. Raabe, então, faz um pedido. E o pedido vem amarrado a um juramento. Agora, pois, vos peço, jurai-me pelo Senhor. Ela não pede por capricho, ela pede por vida. Que, assim como eu usei convosco de beneficência, vós também useis de beneficência com a casa de meu pai. Ela fala do pai, da mãe, dos irmãos, das irmãs e de todos os que lhes pertencem. E ela resume com o que realmente quer: livrai as nossas vidas da morte. A câmera aqui não está em uma batalha. Está em uma negociação que define futuro. Os espias respondem com uma promessa, mas com condições claras. Eles dizem que a vida deles responderá pela dela, se ela não denunciar o negócio. E então vem a instrução que dá forma visível ao pacto. Eles dizem que quando entrarem na terra, ela deve atar na janela um cordão de fio de escarlata, o mesmo lugar por onde ela os fará descer. E também ela deve recolher sua família para dentro da casa. A cena fica marcada, um sinal vermelho na janela, uma casa que se torna refúgio, um limite nítido entre estar dentro e estar fora. Esse cordão escarlate não é um amuleto mágico, mas um sinal combinado, um marco visível de identificação. Ele transforma a promessa em algo que pode ser visto no meio do caos, para que no dia da tomada a casa de Raabe seja reconhecida e preservada. Raabe aceita. E então o texto mostra a fuga, simples e tensa. A casa dela está sobre a muralha, e por isso existe uma janela que dá para fora. Ela os faz descer por uma corda. A cidade está fechada, mas eles escorregam para o lado de fora, pela beira do muro, como sombras escapando de um cerco. Antes de irem, eles reforçam o plano com precisão.
mandam que eles se escondam no monte por 3 dias até que os perseguidores voltem. E Raabe despacha os homens com uma frase curta, mas carregada de urgência: "Ide em paz." A narrativa acompanha os espias correndo para longe das muralhas, respirando no escuro, alcançando o monte e ficando ali, quietos, enquanto a busca acontece em vão. Passados os dias, os 2 voltam para Josué. E o texto encerra o capítulo com o relatório deles em uma frase que soa como virada de confiança: "Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos." Eles não falam só de informações militares. Eles falam do medo dentro de Canaã. Também todos os moradores da terra desfalecem diante de nós. Jericó ainda está de pé, mas a história já mostrou que, por trás das muralhas, existe tremor. E mais surpreendente ainda, existe uma mulher que já escolheu em que Deus confiar. Depois da noite em Jericó e do relatório dos espias, o livro volta ao acampamento e não demora a colocar o povo em movimento. O caminho agora não é para os muros, é para a água. E a água, neste momento, é a linha que separa o deserto da promessa. Nos capítulos 3 a 4, Josué se levanta de madrugada e o texto mostra o povo partindo. Ele e todos os filhos de Israel saem de Sitim e chegam ao Jordão. Eles acampam ali, diante do rio, como uma multidão parada na margem, olhando para o outro lado. Passam-se 3 dias e os oficiais correm pelo arraial com uma ordem que precisa ser ouvida por todos. Eles dizem que quando o povo visse a arca da aliança do Senhor seu Deus e os sacerdotes, os levitas, levando-a, então deveria partir do lugar e seguir após ela. Mas existe distância. O texto marca isso com precisão. Não se aproximem demais. Guardem um espaço para que saibam o caminho por onde hão de ir, porque nunca passaram por esse caminho antes. Josué fala ao povo com poucas palavras que soam como preparação para uma cena pública. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não é uma promessa abstrata. O capítulo faz a expectativa crescer em torno de um amanhã, como se a madrugada carregasse algo prestes a acontecer. Então, Josué fala aos sacerdotes: "Tomai a arca da aliança e passai adiante do povo." E eles tomam a arca e vão na frente. A história coloca a presença de Deus no primeiro plano, não atrás da multidão, mas diante dela. E naquele mesmo momento, o Senhor fala com Josué. Ele diz que naquele dia começaria a engrandecê-lo diante de todo Israel, para que soubessem que, assim como foi com Moisés, assim seria com Josué. E a instrução vem com detalhe. Quando os sacerdotes que levam a arca chegarem às águas do Jordão, devem parar ali, de pé, dentro do Jordão. Josué, então, reúne o povo e a narração se aproxima, como se a câmera estivesse diante de uma assembleia silenciosa na margem do rio. Ele diz: "Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus, e anuncia o sinal que confirmaria tudo. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os povos da terra." A confirmação não viria primeiro pela derrota de um rei, mas pelo rio se dobrando diante da arca. E Josué aponta para aquilo que todos conseguem ver. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Em seguida, ele organiza 12 homens, um de cada tribo, como se já estivesse preparando algo que ainda nem aconteceu. E então, o texto chega ao instante do contato. Os sacerdotes entram. Os pés deles tocam a borda da água. O narrador bíblico faz questão de lembrar que o Jordão transborda sobre todas as suas ribanceiras no tempo da sega, como para deixar claro que não é um rio calmo, fácil de atravessar. E é justamente quando os que levavam a arca entram nas águas,
e os pés se molham na beira, que a cena muda. As águas que vinham de cima param. O texto diz que se levantam num montão, muito longe, junto a uma cidade chamada Adã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, se acabam, são cortadas. De repente, diante de toda a nação, o caminho abre no meio do rio. Os sacerdotes ficam parados. O texto insiste nesse detalhe. Eles permanecem firmes de pé no meio do Jordão com a arca do Senhor. E Israel passa, todos passam, e passam em seco. O rio não é contornado, ele é atravessado. A nação atravessa como quem cruza um limite que não se atravessa duas vezes do mesmo jeito. Enquanto isso, o povo vê a arca adiante e segue, como se a presença do Senhor puxasse a história para dentro da terra. Quando o texto destaca a arca à frente e os sacerdotes parados no meio do rio, ele está mostrando uma travessia guiada, não um avanço impulsivo. A arca representa a aliança e o povo atravessa como quem segue a liderança do próprio Deus. Por isso a cena é pública e marcada, para que Israel lembre que foi conduzido, não que apenas se arriscou. E quando o capítulo 3 termina, o capítulo 4 começa como se a história não quisesse deixar aquele instante se perder. O Senhor fala a Josué e dá outra ordem. Agora que o povo já passou, 12 homens, um de cada tribo, devem voltar ao lugar onde os sacerdotes estão e pegar 12 pedras do meio do Jordão, uma pedra para cada tribo. Elas devem ser levadas até o lugar onde o povo passará a noite e ali serão colocadas. Josué chama os 12 e manda: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão e levantai cada um uma pedra sobre o ombro. O texto não descreve pedras pequenas, descreve pedras que se carregam com o peso do corpo, como se a memória tivesse que ser pesada o suficiente para não ser esquecida. E Josué explica o motivo, já pensando nas crianças que ainda não nasceram ou eram pequenas demais para entender. Ele diz que isso seria por sinal no meio de Israel. Quando no futuro os filhos perguntarem que significam estas pedras, então vocês dirão que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, que quando ela passou, as águas foram cortadas. E essas pedras seriam por memorial aos filhos de Israel para sempre. Os homens fazem como foi ordenado. Pegam as 12 pedras do meio do Jordão, conforme o Senhor dissera a Josué, e as levam. E o texto ainda registra outro gesto de Josué. Ele levanta 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os pés dos sacerdotes pararam. Como se marcasse a própria cicatriz da travessia, um sinal silencioso no leito do rio. Os sacerdotes continuam ali, no meio, até que tudo se cumpra. E o povo passa depressa, como quem sabe que não deve demorar onde não deveria existir passagem. Quando todos terminam, a arca do Senhor passa, e os sacerdotes saem. E então, vem o detalhe final que sela a cena. Quando os pés dos sacerdotes sobem para a terra seca, as águas do Jordão voltam ao seu lugar e correm como antes. O caminho fecha atrás deles. O texto deixa claro que o retorno é completo, como se o rio dissesse que a travessia foi um ato único, feito no tempo certo pela mão de Deus. Nesse mesmo dia, o povo chega a Gilgal e ali arma acampamento. E é ali que as pedras são colocadas. Josué fala de novo ao povo, repetindo a razão do memorial, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, e para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A travessia do Jordão não é só uma passagem geográfica. Ela se torna uma história que será contada, lembrada, ensinada, como se cada pedra dissesse em silêncio o que o rio viu. No capítulo 5, o texto abre mostrando o efeito do que aconteceu no Jordão. Os reis dos amorreus do lado de cá e os reis dos cananeus junto ao mar ouvem o que o Senhor fez quando secou as águas do Jordão diante dos filhos de Israel até que passaram. E a reação é imediata. Desfaleceu o coração deles
e não houve mais espírito neles por causa dos filhos de Israel. Jericó ainda está de pé, mas o medo já entrou na terra antes do exército. É nesse cenário que o Senhor fala com Josué de um modo inesperado. Ele não manda cercar a cidade, não manda avançar em formação. Ele diz: faze facas de pedra e circuncida outra vez os filhos de Israel. E Josué obedece. O texto registra o lugar, como se quisesse que a cena ficasse marcada. Ele faz facas de pedra e circuncida os filhos de Israel em Gibeate Aralote. A narrativa então volta ao passado e explica o que está acontecendo ali. Não com discurso, mas com memória. Toda a geração de homens de guerra que saiu do Egito morreu no caminho, no deserto. E os que nasceram no caminho não tinham sido circuncidados. O povo andou 40 anos no deserto até que se consumiu toda aquela geração que não obedecera à voz do Senhor. Agora, em terra prometida, uma nova geração precisa ser marcada como povo da aliança. O livro não trata isso como detalhe religioso. Ele trata como identidade. Josué faz o que foi ordenado. E depois, o texto descreve o silêncio do acampamento. Depois de circuncidados, eles ficam no seu lugar no arraial até que sararam. É uma pausa antes da guerra, e é uma pausa que parece frágil. Um povo recém-chegado, vulnerável, parado, enquanto Jericó está ali perto. Mas o capítulo deixa claro que essa pausa também é obediência. E então o Senhor diz a Josué uma frase curta, pesada e libertadora. Hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito. E por isso o lugar recebe um nome que permanece na história, Gilgal. Quando o texto fala em opróbrio do Egito, ele está mostrando a virada de estação espiritual do povo. A geração que saiu do Egito carregou marcas de escravidão, medo e rebeldia no deserto. Agora, com a nova geração em Canaã, Deus sela novamente a identidade de Israel como povo da aliança, preparando-os para viver na terra não apenas como conquistadores, mas como nação separada para o Senhor. Depois dessa marca, o capítulo mostra outra cena que também é memória. Os filhos de Israel celebram a Páscoa. O texto é preciso. Isso acontece aos 14 dias do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. A mesma festa que foi sinal de livramento no Egito agora é celebrada em Canaã, como se o livro colocasse as duas pontas da história lado a lado. E no dia seguinte à Páscoa, eles comem do fruto da terra, pães asmos e grãos tostados naquele mesmo dia. E então vem um detalhe simples, mas que muda o clima do deserto para a terra. O maná cessa. O texto diz que o maná parou no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Passaram a comer do fruto da terra de Canaã naquele ano. Não é uma frase de efeito. É a narrativa, registrando uma transição. A provisão que caiu do céu durante a caminhada não continua do mesmo jeito quando a fase muda. Com isso, o capítulo se aproxima de Jericó. O texto diz que Josué estava ao pé de Jericó. A cidade não é apresentada em detalhes aqui, mas a presença dela é sentida como ameaça e destino. E é nesse ponto que acontece uma das cenas mais misteriosas e decisivas do livro. Josué levanta os olhos e vê um homem em pé diante dele, com a espada desembainhada na mão. Não é um soldado qualquer aparecendo do nada. É uma figura que interrompe a expectativa normal de guerra. Josué vai até ele e pergunta: como quem precisa saber de que lado essa lâmina está? És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E a resposta vem seca, sem se encaixar em nenhuma das categorias que Josué ofereceu. Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. A reação de Josué é imediata. Ele cai com o rosto em terra e adora, e pergunta: que diz meu senhor ao seu servo? A conversa muda a posição de Josué na cena. Ele não é o comandante absoluto, ele é servo.
Então o príncipe do exército do Senhor fala, e fala com uma ordem que lembra outra cena antiga, mas agora às portas de Jericó. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué faz assim. O texto não detalha quem é esse príncipe do exército do Senhor, além do que Josué vê e ouve. O ponto central da cena é o efeito. Antes de Jericó cair, Josué aprende que a guerra não será conduzida pela confiança humana, mas pela direção do Senhor. A pergunta, és dos nossos ou dos nossos inimigos, é respondida de um modo que reordena tudo. A questão não é se Deus está do lado de Israel, e sim se Israel se submeterá ao comando de Deus. O capítulo 5 termina com essa imagem. Jericó ali perto, fechada, ameaçadora. O povo em Gilgal, recém-marcado pela aliança e celebrando a Páscoa. O maná cessando, e Josué de sandálias tiradas, em terra santa, diante do comandante do exército do Senhor. A história está prestes a entrar na primeira grande queda. Mas antes disso, o livro faz questão de mostrar quem vai à frente. Agora, no capítulo 6, a história continua sem levantar poeira de exército ainda. Primeiro vem a palavra. O Senhor diz a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes. Jericó ainda está de pé, mas a fala já declara o fim. Em seguida, Deus entrega o plano. E o plano não soa como o que alguém esperaria diante de uma cidade murada. A ordem vem em sequência como instrução de marcha. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. E isso deve ser feito durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodearão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando se ouvir o sonido prolongado e o povo ouvir a voz da trombeta, então todo o povo gritará com um grande grito e o muro da cidade cairá abaixo. Josué chama os sacerdotes e diz, levai a arca da aliança, e ordena que 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. Depois ele se volta aos homens de guerra. Passai e rodeai a cidade. A arca vai no centro do movimento, e o texto descreve como a marcha se organiza. O povo armado vai adiante, depois os sacerdotes com as trombetas, depois a arca do Senhor, e atrás dela a retaguarda. Um círculo se forma em torno de Jericó. A cidade fica por dentro, olhando para fora. Israel fica por fora, olhando para dentro. E no meio, o som das trombetas. Mas Josué dá uma ordem que muda o clima da cena. Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. É um cerco em silêncio, um exército que não provoca, não ameaça, não negocia, apenas anda. Eles rodeiam a cidade uma vez e voltam ao arraial. E o texto diz que assim fizeram. Josué se levanta de madrugada. Os sacerdotes levam a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes tocam as trombetas. Os homens armados passam adiante deles. A retaguarda vem atrás. E o som continua. E rodeiam a cidade a 2ª vez. E voltam ao arraial. O mesmo no 3º dia. No 4º, no 5º, no 6º, a repetição faz parte da tensão. Os habitantes de Jericó veem o mesmo círculo se formar, ouvem o mesmo som e não recebem explicação nenhuma. Israel, por sua vez, também não recebe a sensação de vitória rápida. Eles recebem a ordem de continuar. O silêncio não é vazio, ele é parte do método. O texto faz o povo esperar, caminhar e obedecer antes de ver qualquer resultado. É como se a narrativa insistisse que a queda de Jericó não viria da pressa, mas da fidelidade à palavra recebida. Então, chega o 7º dia. O texto marca a virada.
Eles se levantam de madrugada ao subir da alva, e agora não é uma volta, são 7. Eles rodeiam a cidade 7 vezes, conforme aquele modo. E acontece que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocam as trombetas, Josué diz ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. A ordem do grito não vem do povo, vem do comando, e o motivo é declarado: Deus entregou a cidade. Josué também declara o que será feito com Jericó. Porém, esta cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto nela houver. E no meio dessa palavra de juízo, aparece um nome já conhecido. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos quantos com ela estiverem em casa. Josué dá a razão, porque escondeu os mensageiros que enviamos, e ele avisa o povo sobre o que não deve ser tocado. Guardai-vos do anátema para que não tomeis do anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel. Todo o ouro, prata, vasos de bronze e de ferro seriam consagrados ao Senhor e entrariam no tesouro do Senhor. O momento chega. O povo grita, os sacerdotes tocam as trombetas, e o texto descreve a sequência como uma explosão rápida. Sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo. A cidade que parecia intocável abre-se, e Israel sobe à cidade, cada qual em frente de si, e tomam a cidade. O texto não suaviza o que acontece depois. Ele diz que destruíram totalmente a tudo quanto na cidade havia, homens e mulheres, jovens e velhos, até bois, ovelhas e jumentos, ao fio da espada. Jericó se torna um sinal de juízo, uma cidade entregue à destruição. Mas no meio dessa queda, a história volta para aquela casa marcada. Josué chama os 2 homens que tinham espiado a terra e diz: entrai na casa daquela mulher, e tirai de lá a mulher e tudo quanto tiver. Eles entram. Tiram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto ela tinha. E a família inteira é colocada fora do arraial de Israel por um momento, como gente resgatada de dentro do fogo. O texto faz questão de concluir: Raabe ficou habitando no meio de Israel até o dia de hoje. A promessa feita no escuro, no eirado, agora se cumpre à luz do dia. Então Jericó é queimada. Tudo o que era consagrado é separado para o tesouro do Senhor. E Josué pronuncia uma palavra que fica como marca sobre as ruínas. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Ele declara que a reconstrução custaria o primogênito e o filho mais novo, como preço, como se aquela queda não devesse ser tratada como episódio comum. E o capítulo fecha com um resumo simples, mas forte. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Jericó caiu, e caiu do modo mais inesperado. Não pelo barulho de máquinas, nem por escadas, nem por força de braço. Caiu após dias de silêncio, trombetas e obediência. O capítulo 7 abre com uma frase curta que muda o ar do acampamento. E transgrediram os filhos de Israel no anátema. Antes de qualquer batalha nova, o texto já diz que algo foi quebrado. A narração volta ao que aconteceu depois da ordem de Jericó. Havia coisas que eram anátema, separadas, não para serem tomadas. Mesmo assim, um homem tomou. O nome dele aparece com peso de registro. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. E o texto conclui: e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A história não trata isso como um erro pequeno. Trata como infidelidade que contamina o arraial. Enquanto isso, Josué segue como se tudo estivesse em ordem. Ele envia homens de Jericó a Ai, que fica junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. E a ordem é simples: subi e espiai a terra. Os homens sobem, olham Ai e voltam com um relatório que parece tranquilo demais. Eles dizem a Josué: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. E justificam:
Não fatigues ali a todo o povo, porque são poucos. É a confiança falando alto. Jericó foi grande e caiu. Ai parece pequena. O texto faz o espectador sentir o perigo desse pensamento. Sobem então cerca de 3.000 homens. E o capítulo vira de repente. E os homens de Ai feriram deles uns 36 homens. Eles não apenas perdem, eles fogem. Os homens de Ai os perseguem desde a porta até Sebarim e os ferem na descida. E o texto diz a frase que pesa como derrota completa. E o coração do povo se derreteu e se fez como água. O mesmo medo que Jericó sentiu agora invade Israel. Josué reage como líder quebrado. Ele rasga as vestes. Ele se lança com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel. Eles põem pó sobre a cabeça. O silêncio de Jericó agora é choro no arraial. Josué fala ao Senhor com a pergunta de quem não entende como a história virou. Ah, Senhor Deus, por que fizeste passar a este povo o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Ele diz que seria melhor ter ficado do outro lado. E a pergunta sai como dor. Que direi eu, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Josué teme o que virá. Ele enxerga as cidades ao redor, ouvindo a notícia. E os cananeus e todos os moradores da terra o ouvirão e nos cercarão. E então ele pergunta, como quem sente que isso toca o nome do próprio Deus? Que farás, pois, ao teu grande nome? A resposta do Senhor vem direta. O capítulo não permite que Josué permaneça prostrado como se fosse apenas tragédia sem causa. Deus diz, levanta-te. Por que estás assim prostrado sobre o teu rosto? E então, a palavra que explica o que ninguém viu, Israel pecou. O Senhor diz que eles transgrediram a aliança, tomaram do anátema, furtaram, mentiram e até puseram entre os seus utensílios. E a consequência é declarada, pelo que os filhos de Israel não poderão suster-se perante os seus inimigos. Eles viram as costas porque se tornaram anátema. E Deus diz sem rodeios, não serei mais convosco, se não destruirdes o anátema do meio de vós. Aqui o texto deixa claro que a derrota não veio porque Ai era forte, mas porque o arraial estava comprometido. A presença do Senhor não é tratada como proteção automática. Quando o que foi separado para Deus é tomado para si, a história mostra que o pecado oculto pode parar uma marcha inteira e expor todos ao perigo. Então vem a ordem, santifica o povo. Josué deve dizer, santificai-vos para amanhã. E o processo é público, pesado e inevitável. O Senhor vai mostrar quem tomou do anátema. O texto descreve o avanço como uma busca que vai apertando o cerco. Israel se aproxima por tribos, e a tribo escolhida é Judá, depois por famílias, e a família escolhida é a dos Zeraitas, depois por casas, e a casa escolhida é a de Zabdi, e então, homem a homem, até que Acã é tomado. A câmera volta ao rosto dele. Josué fala a Acã com palavras que misturam autoridade e apelo. Filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Te lhe pede, declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Acã responde, e a confissão vem como uma lista curta, mas devastadora. Ele diz, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. E então descreve o que viu e desejou. Vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro. E ele admite o que o texto quer que a gente ouça com clareza. Cobicei-os e tomei-os. E diz onde estão. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Josué manda mensageiros, e eles correm à tenda. Eles acham exatamente como foi dito. Tiram os objetos, levam a Josué e a todo o povo, e os colocam perante o Senhor. Agora o que estava oculto está diante de todos. Josué toma Acã, a prata, a capa,
a barra de ouro, e também seus filhos e filhas, seus bois, jumentos, ovelhas, a tenda, tudo quanto tinha. E levam ao vale de Acor. E Josué diz a frase que dá nome ao lugar: "Por que nos turbaste? O Senhor te turbará este dia." E o texto descreve o juízo com sobriedade. Israel o apedreja e queimam-nos depois de apedrejados, e levantam sobre ele um grande montão de pedras, que permanece. Então o capítulo fecha com uma mudança que o espectador sente como alívio pesado. Então, o Senhor se tornou do ardor da sua ira. E o vale recebe o nome de Vale de Acor até o dia de hoje. Jericó caiu por silêncio e obediência. Aí revelou que uma batalha pode ser perdida por algo escondido debaixo de uma tenda. E agora, com o anátema exposto e removido, o livro prepara o caminho para a marcha recomeçar. No capítulo 8, o texto começa com uma voz que muda tudo, porque agora o Senhor fala de novo com Josué. Ele diz: "Não temas nem te espantes." E como se apagasse o peso da última queda, ele ordena: "Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai." E então vem a frase que devolve esperança e missão: "Olha, tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra." A ordem não é apenas atacar, é tomar posse. E o Senhor também diz como lidar com o que antes foi proibido. "Porém, os despojos dela e o seu gado tomareis para vós." A história avança com nova direção. O plano agora não é uma marcha silenciosa como em Jericó. É estratégia. O Senhor diz a Josué que faria uma emboscada contra a cidade. Josué se levanta de noite, escolhe homens valentes e envia parte deles para se esconderem entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. O texto mostra o acampamento se dividindo, como se o leitor enxergasse as fileiras se separando no escuro e a emboscada se deitando no terreno, esperando. Josué, então, leva o restante do povo para perto de Ai. Eles chegam de noite, e pela manhã Josué passa revista ao povo e sobe, ele e os anciãos, diante do povo, até a vista da cidade. Eles se posicionam ao norte de Ai, com um vale entre eles e a cidade. E enquanto o exército visível fica ali, os homens da emboscada permanecem ocultos atrás. Então Ai vê Israel, e o rei de Ai faz exatamente o que Israel espera que ele faça. O texto diz que o rei sai ao encontro, ele e todo o povo, para a batalha, sem perceber que existe uma emboscada atrás da cidade. E a história encena um movimento que lembra a derrota anterior, mas agora como isca. Israel finge recuar. Eles fogem pelo caminho do deserto, e Ai morde a armadilha. O povo de Ai é chamado a perseguir, e a cidade vai ficando vazia. O texto registra o momento decisivo com uma fala curta do inimigo: "Não ficou em Ai, nem em Betel, homem algum que não saísse após Israel." Eles deixam a cidade aberta e saem em perseguição. É exatamente o que Josué precisava. Então, o Senhor fala de novo, dentro da cena, como comando de batalha: "Estende a lança que tens na mão contra Ai, porque a darei na tua mão." Josué estende a lança, e os homens da emboscada se levantam depressa do seu lugar e correm para a cidade. Eles entram, tomam Ai e imediatamente põem fogo. De repente, a fumaça sobe como sinal para todos. A história vira diante dos olhos. Os homens de Ai olham para trás e veem o que não esperavam ver: a cidade queimando e a fumaça subindo ao céu. E o texto diz que não tiveram poder para fugir, nem para uma parte, nem para outra. Israel, que antes fugia de Ai, agora se volta contra eles. Josué e todo o povo tornam a atacar. A emboscada sai da cidade e vem pelo outro lado. Ai fica cercada, e o texto descreve o fim como fechamento completo. "Ferem-nos até que nenhum fique, nem escape." O rei de Ai é tomado vivo e levado a Josué. Israel termina de ferir os moradores no campo e no deserto, até que sejam consumidos.
Depois voltam a Ai e ferem a cidade inteira ao fio da espada. O texto conta o número dos mortos daquele dia, homens e mulheres, e descreve Ai sendo reduzida a um montão perpétuo, um deserto até o dia de hoje. O rei é enforcado num madeiro até a tarde, e ao pôr do sol, Josué manda tirá-lo, lançá-lo à porta da cidade e levantar sobre ele um grande montão de pedras. O capítulo mostra uma reviravolta completa. A mesma Ai que humilhou Israel agora é tomada com ordem do Senhor e com o povo unido. E o sinal central da vitória não é apenas a estratégia funcionar, mas a palavra do Senhor voltar a guiar a marcha. A lança estendida por Josué não é um gesto teatral. É o sinal dado no texto para marcar o momento em que Deus entrega a cidade. Mas o capítulo 8 não termina com fumaça e pedras. Ele termina com o povo parado diante da palavra. A história muda do campo de batalha para uma assembleia. Josué constrói um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. O texto insiste que o altar é de pedras inteiras, sobre as quais não se levantou ferro, e ali oferecem holocaustos ao Senhor e sacrificam ofertas pacíficas. Em seguida, Josué escreve ali sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, perante os filhos de Israel. E então, o povo inteiro se reúne como numa grande cerimônia nacional. O texto pinta a cena com linhas claras. Todo o Israel, com seus anciãos, oficiais e juízes, está de pé de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levam a arca da aliança do Senhor. E não são apenas os israelitas de nascimento. Há também estrangeiros entre eles, como o texto registra. Metade do povo está diante do Monte Gerizim e metade diante do Monte Ebal, conforme a ordem antiga, para que se abençoasse primeiro ao povo de Israel. Josué então lê. O texto diz que ele leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito. E não ficou palavra alguma de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação. Homens, mulheres, crianças e estrangeiros, todos ouvem. Essa cena em Ebal e Gerizim funciona como uma placa no meio do caminho. Israel está entrando na terra, mas não pode esquecer por que entrou e como deve viver ali. O livro coloca a leitura da lei no centro da conquista para mostrar que a terra não é só território, é aliança. A marcha continua, mas a palavra permanece no meio do povo. O capítulo termina com o povo ainda reunido, como se a conquista tivesse sido interrompida de propósito para lembrar uma coisa. Vitórias podem ser rápidas, mas a fidelidade precisa ser constante. Ai foi tomada, mas antes de seguir adiante, Israel para ouvir de novo aquilo que define sua vida na terra. A vitória em Ai espalha um rumor que corre mais rápido do que qualquer exército. No capítulo 9, a notícia chega aos reis da região, e o texto diz que eles se ajuntam de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Mas, no meio dessa reação, surge outro movimento mais silencioso e mais perigoso. Não vem com espada na mão, vem com palavras. Os moradores de Gibeão ouvem o que Josué fez com Jericó e com Ai. E em vez de se juntarem aos reis, eles usam astúcia. O texto mostra a encenação como se a câmera focasse nos detalhes. Eles tomam sacos velhos sobre os jumentos, odres de vinho velhos, rotos e remendados, sandálias velhas e remendadas nos pés, roupas velhas e o pão da provisão seco e bolorento. Então vêm ao arraial, a Gilgal, e falam a Josué e aos homens de Israel. Vimos de uma terra muito distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Israel desconfia e a pergunta sai rápida. Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Mas os homens insistem na história. Teus servos somos.
Eles dizem que vieram por causa do nome do Senhor teu Deus, porque ouviram a sua fama e tudo o que fez no Egito, e apontam para o que carregam como prova. Este nosso pão o tomamos quente das nossas casas, e eis que agora está seco e bolorento. Mostram os odres, eis que se romperam. Mostram as roupas e as sandálias, eis que já se envelheceram, por causa do muito longo caminho. E então o texto registra uma frase curta, mas decisiva. Então os homens de Israel tomaram da sua provisão, porém não pediram conselho à boca do Senhor. Josué faz paz com eles, faz com eles concerto, prometendo deixar-lhes a vida. E os maiorais da congregação juram-lhes. 3 dias depois a cena muda. O povo descobre que aqueles homens não vieram de longe, eram vizinhos. Suas cidades estavam ali, Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Israel chega até eles e entende o engano tarde demais. O arraial murmura contra os maiorais, mas os maiorais respondem com o peso do juramento. Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que agora não lhes podemos tocar. Eles decidem preservar a vida deles por causa do juramento, para que não haja ira sobre Israel. Mas também declaram o que acontecerá. Eles seriam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação. Josué chama os gibeonitas e pergunta direto: por que nos enganastes? E eles respondem com temor, com a verdade que os moveu. Souberam certissimamente que o Senhor tinha ordenado a Moisés dar toda a terra a Israel e destruir os moradores, e disseram: tivemos grande medo e fizemos isso. Josué os poupa, mas os coloca em serviço, rachadores de lenha e tiradores de água, para o altar do Senhor. E a história não encerra o assunto. Ela apenas vira a página, porque aquele tratado feito com pressa agora passa a puxar Israel para dentro de uma guerra maior. No capítulo 10, a consequência estoura como alarme. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouve o que aconteceu. Jericó e Ai caíram, e Gibeão fez paz com Israel. O texto diz que ele temeu muito, porque Gibeão era como uma das cidades reais, e seus homens eram valentes. Então ele envia mensagem a outros reis: a Ão, rei de Hebrom, a Pirão, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. A proposta é simples e agressiva: subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. 5 reis se ajuntam e sobem, e cercam Gibeão, e pelejam contra ela. Dentro da cidade, Gibeão manda recado a Josué, e o pedido vem sem rodeios: não retires a tua mão de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos. O tratado agora cobra seu preço. Josué não demora. O texto diz que ele sobe de Gilgal, ele e todo o povo de guerra, e todos os valentes. E o Senhor fala a Josué antes do choque: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Josué marcha a noite toda, chega de repente e a batalha explode. O texto atribui a virada ao próprio Deus. E o Senhor os conturbou diante de Israel. Israel os fere em Gibeão e os persegue pelo caminho da subida de Bet-Horon. E enquanto fogem, acontece algo que o capítulo destaca com força. E sucedeu que o Senhor lançou sobre eles grandes pedras do céu. O texto diz que morreram mais com as pedras do que com a espada de Israel. A perseguição continua descida abaixo, como se a campanha inteira se abrisse numa só corrida. É nesse momento que Josué fala diante de Israel, e o texto registra a frase como memória pública. Ele diz: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E a narrativa afirma: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos.
O capítulo acrescenta que não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O texto apresenta esse dia prolongado como sinal extraordinário ligado ao avanço da batalha, sem abrir espaço para debate técnico dentro da própria narrativa. O ponto na história é o efeito. A perseguição não é interrompida, a vitória se completa, e fica registrado que o Senhor pelejava por Israel. Enquanto a batalha corre, os 5 reis fogem e se escondem numa cova em Maquedá. Josué é avisado. Ele manda rolar grandes pedras à boca da cova e pôr homens para guardá-los, mas ordena que o povo não pare. Segui após os vossos inimigos. A perseguição continua até que os restantes entrem em cidades fortes. Depois, o povo volta a Josué em paz, e o texto diz que ninguém moveu a língua contra os filhos de Israel. Então Josué manda abrir a boca da cova e tirar de lá os 5 reis. Ele chama os homens principais e diz aos capitães: chegai-vos, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. Eles fazem assim. E Josué diz a palavra que o capítulo repete como força para a campanha inteira. Não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e tende bom ânimo, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos. Os reis são julgados, e a história segue numa sequência rápida de quedas. Maquedá, Líbina, Laquis, Eglon, Hebron, Debir. O texto descreve uma campanha em cadeia, como dominós caindo, e conclui que Josué feriu toda aquela terra, montanhas, sul, campina e descidas, e também a todos os seus reis, não deixando a ninguém, conforme o Senhor Deus de Israel ordenara. E ao final, Josué volta e todo o Israel com ele, ao arraial em Gilgal. Agora entramos no capítulo 11, e com ele, a sensação é de que o norte inteiro se levanta de uma vez, como se as cidades tivessem entendido que, se não pararem Josué agora, não vão parar mais. O texto destaca um nome puxando essa coalizão: Jabim, rei de Azor. Ele envia mensageiros e em pouco tempo outros reis se juntam ao chamado. A narrativa não se demora em cada fronteira, mas deixa claro o impacto. É muita gente vindo de vários lugares, povos diferentes, todos reunidos num só propósito. E o capítulo coloca uma imagem forte no centro disso tudo. Muita gente, como a areia que está na praia do mar em multidão, com muitíssimos cavalos e carros. Não é Jericó com muralhas. Não é Ai com poucos homens. É um exército enorme, com força e velocidade, parecendo o tipo de ameaça que engole um povo recém-chegado. Eles se ajuntam e acampam junto às águas de Merom. É ali, com o norte armado e pronto, que o Senhor fala a Josué de novo. O capítulo não abre espaço para hesitação, não os temas. E a promessa vem como prazo. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos feridos diante de Israel. Deus também dá uma ordem para desmontar o poder inimigo. Os cavalos seriam jarretados e os carros queimados, para que aquela máquina de guerra não continue voltando como ameaça. Josué, então, faz o que a narrativa já mostrou várias vezes. Ele não fica parado esperando o inimigo atacar. O texto diz que ele veio de repente sobre eles, com toda a gente de guerra. A batalha explode perto das águas, e o livro registra o que quer que o espectador sinta como o eixo da cena. E o Senhor os entregou na mão de Israel. A multidão começa a se desfazer. Israel fere, persegue, e a coalizão do norte, que parecia impossível de quebrar, começa a recuar em pânico. A campanha continua, e o capítulo 11 destaca a queda do centro mais importante, Hazor. O texto faz questão de dizer que Hazor era a cabeça de todos aqueles reinos, e é ali que Josué volta com força. Toma Hazor, fere o rei, e a cidade é queimada.
A imagem é de um coração sendo arrancado do norte. A partir daí, o livro descreve o restante como desmonte sistemático. Cidades reais caindo, reis sendo vencidos, resistência sendo quebrada até não sobrar a mesma força reunida. O capítulo 11 também lembra que isso não aconteceu em um único golpe. Ele diz que por muito tempo fez Josué guerra contra todos esses reis. Não é uma sequência de vitórias rápidas sem custo. É uma campanha prolongada, uma pressão que vai fechando o cerco até que a terra inteira sinta o peso do avanço. E no meio desse relato, o texto menciona um detalhe que traz de volta o medo antigo do deserto. Josué desarraiga os anaquins, aqueles que antes pareciam gigantes inalcançáveis, e diz que só restaram alguns em lugares específicos. É como se o livro dissesse: aquilo que assustava no passado também está sendo removido agora. Então, o capítulo 11 fecha com uma frase que soa como mudança de era, como silêncio depois do estrondo. Josué tomou a terra conforme o Senhor dissera, deu-a em herança, e a terra repousou da guerra. A imagem não é de que tudo virou paz perfeita, mas de que a grande resistência organizada foi quebrada. A campanha principal foi encerrada. E então entramos no capítulo 12, e a narrativa muda o tom de ação para a memória oficial. É como um arquivo aberto diante da nação. O texto relembra reis derrotados e transforma as vitórias em registro. O que aconteceu não foi uma série de episódios soltos, foi uma história consolidada. E mesmo sem listar tudo diante da câmera, o capítulo faz questão de deixar uma marca final. Foram muitos reis vencidos, até que a conquista se tornasse um fato registrado, um memorial de guerra. Esse movimento do capítulo 11 para o capítulo 12 é intencional. Primeiro, a batalha que encerra a campanha, depois, o registro que sela a campanha como história oficial. O livro prepara o espectador para a próxima fase, porque conquistar é uma coisa. Agora vem o desafio de repartir, organizar e permanecer na terra. Agora entramos do capítulo 13 ao capítulo 14. E o primeiro som que se ouve não é trombeta de guerra. É uma frase que traz urgência para tudo. Sendo Josué já velho, entrado em dias, o Senhor fala com Josué e não romantiza a conquista como se estivesse completa. Ele diz com clareza: tu és velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A câmera não está mais girando em torno de muralhas. Ela está na tenda do comando, olhando um mapa aberto, com espaços em branco. O texto começa a nomear regiões ainda não tomadas, lembrando ao espectador que a promessa não foi dada para virar apenas vitória momentânea. Ela precisa virar vida, fronteiras, pertencimento, continuidade. E então o capítulo 13 faz algo que parece administrativo, mas é parte da história. Ele começa a tratar da herança. A narrativa lembra que há terras já dadas por Moisés do outro lado do Jordão, para as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. O livro volta o olhar para o leste, como quem abre um rolo antigo e confirma: aquilo também é parte do povo, parte do acordo, parte do chão prometido. No meio dessas notas, o texto solta um detalhe que o espectador não deve perder. A tribo de Levi não recebe herança de terra como as outras. O livro repete a ideia com a linguagem que já vinha desde Moisés. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança. A história está dividindo o território, mas também está lembrando que nem tudo em Israel se mede por campo e cidade. Essa transição é importante. O texto mostra que a conquista não é só derrubar resistências. Existe uma fase em que vencer dá lugar a ordenar. E o próprio Senhor reconhece: ainda falta terra, preparando o espectador para entender que o livro não está escondendo desafios. Está registrando que a promessa se cumpre também por etapas, com responsabilidade e continuidade. Quando o capítulo 14 começa, a cena se desloca para um lugar chamado Gilgal,
e ali os filhos de Israel se reúnem para tratar da herança na terra de Canaã. O texto fala de Eleazar, o sacerdote, de Josué e dos cabeças das famílias. A distribuição acontece por sorte, como o Senhor ordenara por Moisés, e as tribos começam a ser colocadas diante do que receberão. Mas antes que o mapa seja fechado, um homem se aproxima. O capítulo 14 faz a câmera sair da mesa do governo e ir para um rosto, um nome, uma memória viva do deserto. É Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu. Ele chega como quem carrega décadas nos ombros e ainda assim fala com firmeza. Ele lembra a Josué a palavra que o Senhor dissera a Moisés acerca deles em Cades-Barneia. Calebe começa a contar sua história dentro da história. Ele diz: 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Ele lembra que seus irmãos fizeram o coração do povo derreter, mas ele diz, com a frase que resume sua vida: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. E então ele recorda o juramento. Naquele dia Moisés jurou que a terra em que seus pés pisaram seria a herança dele e de seus filhos, porquanto perseveraste em seguir ao Senhor. E Calebe não fala isso como quem está pedindo um favor. Ele fala como quem está reivindicando promessa. Ele diz: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. Ele conta os anos. Já se passaram 45 anos desde que a palavra foi dita. E ele atravessou o deserto, viu uma geração cair, viu batalhas, campanhas, vitórias. E então, ele olha para Josué e declara algo que dá vida à cena. E agora, eis que já hoje tenho 85 anos. Mas ele não enfraquece na fala. Ele diz que ainda está forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal ainda agora é a minha força, tanto para guerrear como para sair e entrar. E então vem o pedido que o capítulo coloca como clímax humano e espiritual. Calebe diz: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Ele lembra que ali estavam os Anaquins, e cidades grandes e fortes, mas não recua. Ele solta uma frase que parece resumir o próprio livro: porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como disse o Senhor. É uma cena simples, mas cinematográfica. Um homem idoso, em pé diante do líder da nação, pedindo não um campo fácil, mas uma montanha difícil, porque confia que a promessa antiga ainda vale. Josué olha para ele e o texto diz que Josué o abençoa e dá Hebrom a Calebe em herança. O capítulo conclui que Hebrom ficou sendo de Calebe, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Calebe vira um sinal dentro da narrativa. A fé dele não envelheceu, porque não dependia de juventude, mas de promessa. O livro faz questão de colocá-lo aqui, no início da repartição, para mostrar que a herança não é só geografia, é memória, fidelidade e futuro. A promessa dita no deserto agora vira chão concreto. Agora vamos do capítulo 15 ao capítulo 17. O ritmo muda. Em vez de marcha e perseguição, a câmera acompanha linhas sendo traçadas, cidades sendo nomeadas e responsabilidades sendo colocadas sobre cada tribo. Não é só ganhar terra, é transformar promessa em vida concreta. No capítulo 15, Judá recebe sua porção. O texto descreve fronteiras como se o espectador estivesse vendo um mapa ser aberto sobre uma mesa, com pontos marcados, caminhos definidos, limites firmados. Judá aparece como tribo de peso, e o livro trata essa herança com detalhes, como quem diz: isto é real, isto tem chão, isto tem custo. E no meio dessa distribuição, o relato traz algo que faz a história ganhar rosto de novo. Calebe entra em cena mais uma vez, agora dentro do território de Judá. O texto diz que ele vai contra Quiriate-Arba, que é Hebrom, e ali estavam Sesai, Aimã e Talmai,
filhos de Anak. A promessa que ele pediu não era simbólica, era terreno difícil. E Calebe avança. De Hebrom, ele sobe contra os moradores de Debir, que antes se chamava Kiriat Sefer, e então ele faz uma proposta diante do povo, como cena viva. Ao que ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei minha filha Axa por mulher. O livro mostra a resposta vindo rápido. Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, toma a cidade. Calebe cumpre o que disse e dá sua filha. E quando Axa chega, ela pede ao pai mais do que um pedaço de chão seco. O texto registra o diálogo com simplicidade, mas é uma imagem perfeita do que significa herança. Ela diz que recebeu terra do sul e pede fontes de água. Calebe então lhe dá as fontes superiores e as fontes inferiores. A promessa vai virando vida, agricultura, permanência. Não é poesia, é sobrevivência no dia a dia. Mas o capítulo 15 também não esconde as falhas da ocupação. Ele afirma que os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém, e que os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Judá. A narrativa não volta para batalhas épicas aqui. Ela deixa uma nota honesta. Ainda existem permanências, ainda existem sombras no mapa, e isso vai pesar no futuro. Esse tipo de detalhe é importante, porque o livro não está fingindo que a herança se instala sozinha. Ao mesmo tempo em que Judá recebe a porção e vê vitórias como a de Calebe e Otniel, a permanência de povos dentro do território mostra que a conquista tem continuidade e que a responsabilidade não termina quando a linha do mapa é traçada. No capítulo 16, a câmera se move para os filhos de José, começando pela porção de Efraim. O texto descreve seus limites e cidades, e mais uma vez a história faz uma anotação que é quase um aviso. Eles não expulsaram os cananeus que habitavam em Gézer. Em vez disso, os cananeus ficaram no meio deles e foram feitos tributários. A herança é recebida, mas a ocupação fica incompleta, e o livro registra isso como parte do que está acontecendo. Então chegamos ao capítulo 17, ainda falando dos filhos de José, agora com Manassés. O capítulo menciona famílias, cidades e também um caso que chama a atenção. As filhas de Zelofeade se apresentam diante de Eleazar, diante de Josué e dos príncipes, e pedem herança, lembrando a palavra que o Senhor ordenara por Moisés. E o texto diz que lhes deram herança entre os irmãos de seu pai. A narrativa não está parando para explicar leis. Ela está mostrando que a promessa alcança pessoas reais, situações reais, e que a herança está sendo aplicada com justiça dentro da aliança. Mas a tensão principal desse bloco cresce quando os filhos de José se aproximam de Josué para reclamar. A cena é direta. Eles dizem: "Por que me deste por herança só uma sorte e uma porção, sendo eu tão grande povo, pois até agora o Senhor assim me abençoou?" É um momento em que a herança deixa de ser apenas recebida e passa a ser contestada. Não é batalha contra reis, é confronto de atitude dentro do próprio povo. Josué responde como líder que não alimenta a acomodação. Ele não diz: "Tudo bem, vou ampliar sem custo." Ele diz, em essência: "Se vocês são tantos, então usem isso para ocupar." O texto traz a orientação: subam ao bosque, cortem para si ali na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois a montanha de Efraim é estreita para vocês. Eles continuam argumentando, dizendo que a montanha não basta e que os cananeus têm carros de ferro, tanto os de Bet-Sean e suas aldeias, como os do vale de Jezreel. A resposta de Josué volta com força como chamado à ação. Ele reconhece que são grande povo e que tem grande força e diz que não terão só uma sorte. A montanha será deles, eles cortarão o bosque e as suas saídas serão tuas. E então ele fecha com a frase que o capítulo coloca como desafio: "Porquanto expulsarás o cananeu, ainda que tenha carros de ferro, ainda que seja forte."
A herança não cai pronta. Ela precisa ser assumida, trabalhada, defendida. Aqui o livro mostra um tipo de batalha diferente, não contra muralhas, mas contra a tendência de querer promessa sem enfrentamento. Josué não nega a bênção de José, mas chama a tribo à responsabilidade. Se Deus deu herança, cabe ao povo ocupar de fato. Fé que pede porção precisa caminhar com coragem para abrir caminho. Depois de Judá e dos filhos de José receberem suas porções, a história dá um passo que muda o clima do livro. Agora, entramos nos capítulos 18 a 19, e a câmera vai para um lugar que se torna o centro do novo Israel, Siló. O texto diz que toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali puseram a tenda da congregação. Não é só um acampamento, é como se o povo fincasse o coração da nação no meio da terra. Mas o livro não deixa a cena virar cerimônia vazia. Ele aponta um problema. Ainda havia tribos que não tinham recebido herança. O texto registra a fala direta de Josué, firme, como quem não aceita que a promessa vire, espera sem ação. Até quando sereis negligentes em passardes para possuir a terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais? A pergunta paira como desafio sobre o povo. A terra foi prometida, a campanha principal foi vencida, mas a ocupação precisa ser assumida. Josué então organiza a etapa final com método. Ele manda escolher homens, enviá-los a percorrer a terra e descrevê-la por escrito, dividindo-a em 7 partes. É uma cena que dá para ver. Pequenos grupos atravessando vales e montes, registrando cidades, marcando caminhos, voltando para Siló com rolos e anotações. E ali, diante do Senhor, Josué lança sortes. O texto faz questão de dizer que isso acontece perante o Senhor, porque a herança não é tratada como simples cálculo humano. É um ato nacional e espiritual. No capítulo 18, a porção de Benjamim aparece no meio desse processo, como tribo colocada entre Judá e José. O livro descreve seus limites e cidades, e o mapa vai se fechando como um quebra-cabeça. No capítulo 19, a distribuição continua e o texto passa pelas tribos restantes como uma sequência de assentamentos. Simeão, Zebulon, Issacar, Aser, Naftali, Dan. Cada nome é como uma placa sendo fincada no chão. Agora há lugar, agora há responsabilidade, agora há pertencimento. Então a narrativa faz um movimento que fecha um arco humano importante. Depois de tanta gente receber sua parte, o próprio Josué recebe a dele. O texto diz que os filhos de Israel deram-lhe herança conforme o Senhor ordenara, e Josué edifica a cidade e habita nela. O líder que atravessou o Jordão, que ouviu "não temas", que marchou contra reis, agora também tem um pedaço de chão. A promessa não ficou só para os outros. O guia também entra na herança. A partir daí, o livro desacelera mais um pouco. E agora entramos nos capítulos 20 a 21. E o que o texto mostra é que a terra não pode ser apenas território ocupado. Ela precisa ser um lugar onde a vida seja regulada pela aliança. O Senhor fala a Josué outra vez e manda separar cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés. O objetivo é concreto: para que o homicida que ferisse alguém sem querer e sem intenção pudesse fugir para lá. A cena é forte porque ela revela que mesmo na terra prometida, tragédias acontecem, e o texto não deixa que a resposta seja vingança descontrolada. Essas cidades existem para impedir que o vingador do sangue mate alguém antes de haver julgamento. O capítulo descreve a função. O fugitivo entra na cidade, apresenta sua causa aos ouvidos dos anciãos, é acolhido e permanece ali até ser julgado pela congregação.
Se ficar provado que não houve intenção, ele é livrado da mão do vingador e habita ali até a morte do sumo sacerdote. A terra prometida ganha uma estrutura de proteção e justiça. Isso não é um detalhe frio, é misericórdia organizada. O texto está mostrando que Israel não é só um povo que conquista, é um povo que precisa aprender a viver. As cidades de refúgio colocam limites na violência e criam espaço para julgamento, para que a terra não seja governada por medo e retaliação. No capítulo 21, vem outra peça essencial do mapa: as cidades levíticas. O texto diz que os cabeças dos pais dos levitas vieram a Eleazar, a Josué e aos príncipes, pedindo o que o Senhor ordenara por Moisés: cidades para habitar e seus arrabaldes para o gado. E o povo dá aos levitas cidades espalhadas pelas tribos. A imagem é de pontos de luz distribuídos pelo território, porque os levitas não recebem uma grande faixa de terra. Eles são espalhados como presença constante da tenda, do ensino e do serviço no meio da vida diária. E então, o livro fecha essa sessão com uma das declarações mais fortes do relato, como conclusão do que foi visto desde o Jordão até Siló. O texto diz que o Senhor deu a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e eles a possuíram e habitaram nela. Diz que o Senhor lhes deu repouso em redor, e encerra com uma frase que não soa como slogan, mas como carimbo histórico. Nenhuma palavra falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Depois de a terra ser repartida e a vida começar a tomar forma em cada território, o livro de Josué faz algo inesperado. A grande ameaça agora não vem de fora, ela nasce dentro do próprio povo. Agora, entramos no capítulo 22, e logo de início, Josué chama as tribos que viveram do outro lado do Jordão: Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés. Ele reconhece que elas cumpriram o que haviam prometido, que não abandonaram seus irmãos na guerra, e as despede com palavras fortes: guardem os mandamentos, amem ao Senhor, andem em seus caminhos, apeguem-se a Ele, sirvam com todo o coração e com toda a alma. Depois ele as abençoa e elas voltam para casa. A câmera acompanha a viagem de volta. O Jordão aparece de novo, agora não como obstáculo de entrada, mas como fronteira de separação. E é aqui que a tensão começa. O texto diz que, chegando às suas terras, aquelas tribos constroem um altar junto ao Jordão, um altar grande à vista. A imagem é imediata, uma estrutura visível à distância, como um marco de pedra levantado na beira do rio. A notícia corre rápido pelo lado oeste, e o capítulo mostra como um rumor pode virar incêndio. Os filhos de Israel ouvem falar e se ajuntam em Siló para subir à guerra contra eles. A cena é pesada, irmãos armando-se contra irmãos, como se tudo o que foi conquistado por unidade estivesse prestes a se perder por suspeita. Antes do sangue vem uma comitiva. O povo envia Fineias, filho de Eleazar, o sacerdote, com 10 príncipes, um de cada tribo. Eles atravessam, chegam diante de Rúben, Gade e da meia tribo de Manassés, e a acusação sai sem rodeios. Por que essa transgressão contra o Deus de Israel, apartando-vos hoje de seguirdes ao Senhor? Por que edificar um altar para vos rebelardes? Eles lembram o pecado de Peor, lembram a desgraça que veio sobre a congregação e dizem que, se a terra do outro lado é imunda, eles podem atravessar e receber porção deste lado, mas não levantem um altar além do altar do Senhor. O confronto não é com espadas, é com palavras, e o capítulo coloca a resposta das tribos do leste com uma força que acalma a cena. Elas dizem, repetindo o nome de Deus com insistência, como quem jura diante do céu: o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele o sabe, e Israel o saberá.
E então vem a virada do episódio. Elas dizem que não construíram aquele altar para holocausto nem para sacrifício. Não foi para competir com o altar do Senhor. Foi por temor do futuro. Elas explicam a ferida que a fronteira pode causar nas próximas gerações. Amanhã, os filhos de vocês podem dizer aos nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? O Jordão é limite entre nós e vós. Vocês não têm parte no Senhor. E se isso acontecer, os filhos do leste seriam tratados como estrangeiros dentro do próprio povo. Então elas dizem que edificaram aquele altar não para sacrifícios, mas para testemunho entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós. Um memorial visível, não um lugar de culto paralelo. Um sinal para que, quando alguém acusasse, pudessem apontar e dizer: nós também servimos ao Senhor. O altar não era para dividir. Era para lembrar que, apesar do rio, eles pertenciam à mesma aliança. Esse é um daqueles pontos em que o texto exige atenção. A mesma estrutura, um altar, pode significar rebelião ou pode ser memorial, dependendo do propósito. O capítulo mostra como interpretações apressadas quase levam a uma guerra civil, e como a verdade buscada com diálogo impede que a unidade se quebre. Finéias e os príncipes ouvem, e o clima muda na hora. Eles dizem: hoje conhecemos que o Senhor está no meio de nós, porque não houve essa transgressão. A comitiva volta, leva a resposta e o povo se alegra. A guerra se desfaz sem ser travada. E o altar recebe um nome que carrega o sentido do episódio: testemunho, porque dizem: ele é testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. E então o livro dá seus últimos passos. Agora entramos nos capítulos 23 e 24, e a câmera se aproxima de Josué já velho, entrado em dias. O tom fica mais íntimo, como últimas palavras ditas à sombra de uma vida inteira. Ele chama os anciãos, os cabeças, os juízes e os oficiais e fala como líder que viu o deserto, viu o Jordão, viu Jericó cair, viu reis caírem e agora enxerga um risco diferente. Não a força dos inimigos, mas a fraqueza do coração. Josué lembra ao povo: vistes tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações. Ele diz que foi o Senhor quem pelejou por vós. E então ele alerta com firmeza: tende cuidado de vós mesmos, para amardes ao Senhor vosso Deus. Ele avisa que se o povo se misturar com as nações restantes, se fizer alianças e se ligar a elas, isso virará laço, rede, açoite e espinhos. A linguagem é dura porque o perigo é real. A terra pode estar conquistada, mas a fidelidade pode ser perdida. No capítulo 24, Josué chama todo o Israel a um lugar carregado de memória: Siquém. Ali, ele reúne os líderes e os coloca perante Deus. Então, como se o próprio livro apertasse o play de um filme de lembranças, Josué começa a recitar a história, não como aula, mas como testemunho. Ele lembra que Deus tomou Abraão de além do rio, conduziu, multiplicou. Lembra Isaque, Jacó, a ida ao Egito. Lembra Moisés e Arão, as pragas, a saída, o mar, o deserto. Lembra a travessia do Jordão, as batalhas na terra e como Deus entregou inimigos nas mãos deles. A ideia é simples e pesada. Vocês não chegaram aqui sozinhos. Então Josué chega ao ponto que o capítulo quer que o espectador sinta como decisão de vida ou morte espiritual. Ele diz: temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Removei os deuses que vossos pais serviram além do rio e no Egito. E então vem a frase que ecoa como lâmina: escolhei hoje a quem servireis, se aos deuses antigos, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E Josué coloca a própria casa como exemplo, sem floreio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo responde com força, quase como coro de assembleia:
longe de nós deixarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Eles lembram que foi o Senhor quem os tirou do Egito, quem guardou no caminho, quem expulsou nações. E afirmam: nós serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué, porém, não deixa a cena virar empolgação vazia. Ele pressiona o povo a entender o peso do que está dizendo. Ele diz que o Senhor é Deus santo, Deus zeloso, e não tratará a transgressão como coisa leve. O povo insiste: serviremos ao Senhor. Josué, então, transforma a decisão em pacto. Ele faz aliança naquele dia, põe estatuto e juízo, escreve as palavras no livro da lei de Deus e toma uma grande pedra, levantando-a ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Ele aponta para a pedra como se quisesse que o futuro tivesse uma testemunha silenciosa, como o altar do Jordão também foi. Ele diz que ela ouviu as palavras do Senhor e será testemunha, para que não neguem ao seu Deus. Então Josué despede o povo, cada um para sua herança. A promessa agora está nas mãos deles, não para ser apenas lembrada, mas vivida. E o livro termina com o fechamento de uma era. Josué, servo do Senhor, morre com idade avançada e é sepultado na herança que recebeu. Eleazar, filho de Arão, também morre e é sepultado. E o texto menciona os ossos de José, trazidos do Egito, sendo sepultados em Siquém. É como se a história, que começou com promessas antigas, encerrasse com promessas cumpridas e memórias colocadas no chão. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelo livro de Josué. Nós vimos um povo atravessar o impossível, vimos muralhas caírem, vimos vitórias e pausas, vimos a terra ser repartida e a vida começar a ser organizada. Mas, no último enquadramento, Josué não deixa a história terminar com mapas ou conquistas. Ele termina com uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós. Escolhei hoje a quem servireis. E então, ele crava como selo sobre a própria vida: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento de aprendizado e de decisão. Comente aqui embaixo, não como formalidade, mas como um testemunho do que Deus falou ao seu coração. Escreva assim: eu entendi a mensagem de Josué. Hoje eu escolho servir ao Senhor. Esse comentário é mais do que uma frase. É um ponto de virada. É você dizendo que a história de Deus não ficou presa no passado e que a sua vida também pode caminhar em aliança com Ele. E eu te pergunto bem diretamente: o que mais te confrontou nessa jornada? Foi a coragem exigida no primeiro passo? Foi a lembrança constante de que Deus vai à frente? Foi o alerta de que a derrota pode começar por dentro? Foi a fidelidade de Deus, que não falhou nenhuma palavra? Ou foi a cena final, quando Josué chama o povo e diz, em outras palavras: a terra não garante fidelidade, quem garante é a escolha diária? Qual área da sua vida precisa ser colocada debaixo dessa escolha hoje? Escreva. Quando você testemunha, você fortalece sua fé e encoraja outras pessoas a não largarem o caminho no meio. E agora eu quero falar com você que está assistindo e sente que ainda está do lado de fora dessa aliança. Porque Josué mostra que o maior milagre não é atravessar um rio, nem derrubar uma muralha. O maior milagre é um coração se render de verdade a Deus. Você pode ter terra nas mãos e ainda assim estar longe do Senhor. Você pode ter vitórias e ainda viver com medo, culpa, vazio, distância. Por isso, este é um momento de convite simples e real. A Bíblia mostra que Deus conduz a história, mas também mostra que nós precisamos responder. E a resposta mais profunda não é só dizer, eu acredito que Deus existe. É entregar a vida, é confiar, é se voltar para Ele. E à luz de toda a história bíblica, esse chamado encontra seu centro em Jesus, porque Ele não veio apenas para melhorar a nossa jornada, mas para salvar, perdoar e reconciliar a gente com Deus.
Se hoje você entende que precisa de perdão e de um novo começo, não adie. Faça essa escolha com sinceridade. Se você quer entregar sua vida a Jesus, ore comigo agora, com palavras simples, mas verdadeiras. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu me afastei, eu falhei, eu tentei conduzir a minha própria vida. Hoje eu me rendo. Eu creio que Tu és o Salvador e eu recebo o Teu perdão. Escreve meu nome no Teu caminho. Conduz a minha história. A partir de hoje, eu escolho Te seguir. Amém. E se você fez essa oração com sinceridade, eu quero que você escreva nos comentários: eu escolhi Jesus hoje. Não para se expor, mas para afirmar sua decisão com coragem. Que este seja o seu memorial como uma pedra levantada no caminho. Um dia em que você decidiu pertencer ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele te dê coragem para obedecer no cotidiano, fidelidade para permanecer e humildade para voltar quando precisar. E que a mesma voz que disse, não temas, te conduza passo a passo até o fim da sua jornada. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.